Ok, então, irmãos, vamos ler todos, ou melhor, vamos recitar todos juntos, né? Vamos lá, Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. 3, 22, 23. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor? Curvem as cabeças. Deus eterno, nessa manhã falaremos, ó Pai, do teu atributo da misericórdia. Ajuda-nos a compreender, meu Deus, quão misericordioso tu és. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, que por tu seres misericordioso, nós só alcançamos a tua misericórdia por sermos miseráveis pecadores. Ó Pai, que entendamos, ó Deus, a nossa vileza, a nossa pequenez diante do teu precioso ser, ó Pai. Que possamos compreender, meu Deus, que realmente precisamos de Ti, em todos os aspectos da nossa vida. Ó Pai, conduza-nos a louvar o Teu santo nome, pelas Tuas muitas misericórdias, pois elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã, porque Tu é a grande porque grande é a Tua fidelidade, meu Deus, referente a Cristo Jesus nosso Senhor. E por Tua fidelidade para com Ele, nós somos beneficiários, ó Pai, de tão grande misericórdia, amor e graça a nós dispensados. Louvamos a Ti, ó Deus. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Então, amados, muitas vezes, quando nós falamos sobre a misericórdia do Senhor, nós nos lembramos do Salmo 136. Lembra do Salmo 136? Sim? Quem lembra, levanta a mão. Rapaz, são poucos, hein? Abram lá no Salmo 136. E não se esqueçam mais que o Salmo 136 fala das misericórdias de Deus. Salmo 136. E esse salmo é muito interessante no que diz respeito à misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele vai mostrar que diante do povo de Israel, ou melhor, no trato de Deus com o povo de Israel, na sua tratativa com o povo de Israel, fica muito claro que em cada momento que Deus agiu com o seu povo, foi uma expressão do quê? De misericórdia. Certo? Vai lá, Ju, é o inimigo, Ju. Entenderam? Então olha só, que interessante. Ele começa assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí ele continua: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nos primeiros versículos, os primeiros 4 versículos, ele vai falar da necessidade que nós temos de agradecer a Deus por quem Ele é, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é quem Ele é, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que fantástico é isso. Ele é o Deus que é, porque as suas misericórdias duram para sempre. Que aspecto? Porque se Ele não fosse o Deus que Ele é, Ele não teria nos alcançado, e nós não teríamos sabido, ou entendido, compreendido a sua muita misericórdia. Nós devemos louvá-lo por quem Ele é, porque Ele se revelou a nós, e nós sabemos hoje que as suas misericórdias duram para sempre. Do versículo 5 até o versículo 22, ele vai mostrar todos os feitos dele, desde a criação até a tratativa com o seu povo, e em cada uma delas é provado que Ele fez o que fez, porque as suas misericórdias duram para sempre. Não é fantástico isso? Olha que interessante, como que diz o salmista. 5º versículo: aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que Ele fez os céus? Por pura misericórdia. Fantástico, irmã Valéria?
aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, depois a lua e as estrelas para presidir a noite. Por que ele fez tudo isso? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí ele entra na história do quê? Do povo de Israel, versículo 10. Aquele que feriu o Egito dos seus primogênitos. Por que ele fez isso? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Fantástico. E aí ele vai, cada item que ele foi agindo com o seu povo, tanto no Egito quanto no deserto, foi por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí olha que interessante. Aí chegou no versículo 23, ele vai dar graças a Deus, porque pela sua tratativa pessoal com cada um do seu povo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Por que ele se lembrou de nós? Ele está falando do povo de Israel quando já estava onde? No exílio. E lá no exílio Deus se lembrou deles, por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Dá alimento a toda a carne. Sabe por que ele nos alimenta? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele termina: tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, amados, nós somos chamados a louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, glorificá-lo. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então que nós possamos louvá-lo nessa manhã, engrandecê-lo nessa manhã, sabendo que as suas misericórdias duram para sempre. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E aí eu queria entrar no termo da palavra misericórdia. O que significa misericórdia, né? Essa é uma palavra que muitas vezes nós usamos de modo vulgar, né? Acontece alguma coisa, misericórdia. Um costume aí, trazido do meio pentecostal, e virou uma expressão corriqueira do dia a dia, que não deixa de ser usar o nome de Deus em vão. Então que nós deixemos isso de lado. A grandeza da misericórdia de Deus, irmãos, está no fato do quê? De que a palavra misericórdia, a ideia da misericórdia é a seguinte: ela só pode ser exercida se houver alguém que seja objeto dessa misericórdia, certo? Então a misericórdia só existe se houver alguém necessitado dessa misericórdia, correto? Isso, é aí que eu ia chegar. Então a misericórdia, ela só existe se houver um... Dá pro Lucas. A misericórdia só existe se houver um... miserável. Pronto. Isso. Então, a misericórdia, o termo misericórdia pressupõe o quê? A necessidade de se haver um miserável, um pecador. Se não há um miserável, não há como ter misericórdia. Certo? Entenderam? Contudo, irmãos, Deus, ele é misericordioso independentemente do miserável. É um atributo dele. Ele é misericordioso. Do mesmo jeito como ele é bondoso, ele é paciente, ele é longânimo. Ele é um Deus misericordioso. Deus é misericórdia. Contudo, esse atributo dele só ficou conhecido de nós, seres humanos, e de toda a criação. Por quê? Porque nós somos miseráveis. Fala, Kaique. Às vezes, quando a gente ouve essa definição, né? Na verdade é uma pergunta que eu tenho, né? Para suscitar aí, para ajudar nessas questões. A questão é: Deus, ele é misericordioso. Ele é a misericórdia. Se, por exemplo, o homem não tivesse... Ele era misericordioso ainda quando Adão e Eva não tinham caído em pecado?
Se ele é misericordioso, Sim. ele é misericordioso. Sim, desde que, independente, mas assim, ó. desde que ele existiu. Desde que ele existe. Desde que Sempre. ele existe. Então, mas mesmo se não teria como ele exercer essa misericórdia no caso. Ele demonstrar. Esse atributo dele não seria revelado a nós se não houvesse nós pecadores a quem ele pudesse exercer a misericórdia. Fala, Ricardão. Então, só para concluir, então significa que o plano de redenção, né, já é nesse sentido. Parece que Deus, nos seus insondáveis decretos, ele já fez com que culminasse tudo para que esse atributo dele fosse mostrado. Amém. Era isso que eu ia falar, que o Caicão acabou falando aqui, né? Que a gente percebe, a gente sempre se questiona, né? Na teologia reformada é muito comum, né? Porque Deus permitiu a queda, porque Deus permitiu que Adão caísse em pecado. E aí a gente percebe que um dos planos de Deus era exatamente revelar quem ele é, porque ele sempre foi a própria misericórdia. Amém. Mas ele não conseguiria revelar essa misericórdia se não houvesse miseráveis pecadores que tivessem caído. Amém. Para serem aqueles que seriam alvo dessa misericórdia. E assim ele se revelaria mais plenamente a nós, né? Perfeito. E por que nós não somos consumidos? Porque nós, como miseráveis, merecemos o quê? Merecemos a morte, merecemos ser consumidos. E por que não somos consumidos? Por que não somos consumidos, Tayane? Fala mais alto. Que as suas misericórdias. Por causa da... Vai lá. Por sua? Por causa da misericórdia de Deus. Amém. É por isso que nós não somos consumidos. Amém? Agora eu pergunto, vai lá, o Edmilson. É bem rápido. Sobre a misericórdia ser estendida para os pecadores, o Pink dá o exemplo dos anjos. Isso. Não precisa de misericórdia porque eu ia eles falar mais na frente, mas pode falar que a gente aproveita e comenta. Eu já desisti de fazer esse negócio aí. Desistiu já? Já desisti. Perdoa. Não, irmãos. Não, pode falar, Edmilson. É só isso, só queria adiantar mesmo. Não tem graça. Não, é certo. Para que nós deixemos o estudo bem dinâmico, produtivo, eu não vou ficar seguindo o meu roteirinho não. A gente pode ir comentando. Podem falar, viu? Fiquem à vontade. Mas calma aí, Lucas, calma aí. Deixa eu só concluir aqui a questão do versículo de Lamentações, só para nós entendermos. Por que a misericórdia do Senhor por que nós não somos consumidos? Porque Deus é misericordioso, porque nós merecemos, como miseráveis pecadores que somos, merecemos ser destruídos, consumidos, certo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí eu pergunto, por que as suas misericórdias não têm fim? Por que Jeremias aqui, em Lamentações, ele fala, porque as misericórdias do Senhor não têm fim? Como ele sabe disso? Porque nós continuamos sendo o quê? Pecadores, miseráveis pecadores. E ele ainda diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam quando? Cada manhã. Por que está falando isso? Porque nós revelamos a nossa miséria quando? Todo dia. Não é impressionante? Agora, por que ele fala grande a tua fidelidade? Deus deve alguma coisa a nós? Ele deve alguma coisa a nós? Eu tenho que ser fiel à minha esposa porque eu me comprometi com ela. Eu fiz uma aliança com ela. Certo? E eu tenho que ser fiel a ela. Por que ele fala grande é a tua fidelidade? Fala, Moisés. Eu ia falar justamente isso, porque ele é independente de nós, ele é fiel a ele mesmo. Então, se ele diz que ele é misericordioso, ele vai cumprir isso até o fim. Na verdade, ele não tem fim, né? Ele vai ser fiel, a sua misericórdia sempre vai existir, porque ele é fiel a ele mesmo, independente de nós. Na realidade, é porque, por intermédio de Cristo, ele fez uma aliança conosco.
E nessa aliança, Ele é fiel. Amém? Ele tem sido misericordioso e Ele vai continuar sendo misericordioso. Porque em Cristo, nós alcançamos misericórdia. E Ele tem essa aliança conosco em Cristo Jesus. É grande ou não é? Fala, Lucas, que o Wesley já está na fila já. É só o verso de Efésios 2, 7, com relação ao comentário do irmão Kaique, do irmão Ricardo. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu também tinha colocado esse versículo, mas fique em paz. Vai lá, Wesley. Referente a isso que o pastor falou sobre a fidelidade para com a aliança, né, que ele fez com o seu povo, no livro do Paul Walsh ele dá um exemplo, né, do Salmo 103, no versículo 10 e 14, né, que ali o termo da misericórdia que ele coloca ali, em hebraico significa chesed, que significa o quê? Bondade, amor e lealdade, um amor pactual com o seu povo. Amém. Né, um amor fiel de Deus e infinitamente grande, sobre o perdão de Deus, que é completo, removendo o pecado de toda a culpa, tendo compaixão deles no estado de miséria, né? Sabendo que nós somos o quê? Pó, nós não somos nada, né? Sim. E no Salmo 136 que o pastor leu, na versão King James, o primeiro versículo está escrito assim, ó: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto seu amor leal dura para sempre. O amor pactual aqui nós vemos para com o seu povo. Fantástico, o amor pactual dele para conosco em Cristo Jesus. Glória a Deus, muito bom. Agora eu digo uma coisa para vocês. Qual a diferença, eu pergunto, entre misericórdia e compaixão? Pastor, eu queria só tirar uma dúvida. Pois não. O senhor falou que referente à misericórdia do Senhor, tem que ter um miserável, certo? Só que Deus, Ele é a própria misericórdia. Então eu poderia falar que a misericórdia de Deus chegou a Adão, por fato de Deus ter feito Adão, já foi um ato de misericórdia? Da criatura ter o contato com o seu Criador? Como a gente pegou no Salmo 136, nós vamos ver que toda a criação é um ato de misericórdia para conosco. Tudo. Até mesmo nós termos sido criados é um ato de misericórdia. Só que como a gente está tratando a misericórdia mais com respeito ao homem, tendo em vista o homem miserável sendo um pecador, aí a gente vai pegar mais essa parte da misericórdia de Deus voltada para o pecador. Amém? Amém. Fabião. Mas tudo que acontece na nossa vida é misericórdia. Tudo. Certo? Se amanheceu hoje, é misericórdia. Pastor. Você fez a pergunta, é misericórdia. Mas aí você esclarece um pouco, eu não sei se eu entendi. O Pink usa o exemplo dos anjos eleitos. Que Deus não exerce misericórdia com eles, mas exerce graça, porque em si eles não têm dignidade nenhuma de nada, e Deus não deve nada a eles, contudo, Deus concede a graça deles o servirem, estarem na presença dele e tudo mais. Então, nesse sentido, antes da queda, Deus não exercia misericórdia comigo, mas graça. A partir do momento que eu caí, ele por quê? Porque Deus, antes da queda, antes de me tornar um miserável, Deus não deve nada para mim. Sim. E tudo que Ele faz em meu favor é graça. Amém. A partir da queda, eu passo a merecer uma coisa de Deus, o julgamento e a ira. Mas ao invés disso, Ele age com misericórdia. E me concede graça também. Eu acho que o Fábio respondeu melhor do que eu, viu? Muito bem, Fábio. Cadê o outro microfone? Por quê? Só tem esse só? Tá ligado ele? Não, é que tá dando eco. É aqui? Tranquilo. Maravilha, Fábio, brigadão. Eu só queria Deu para responder? falar o seguinte, que pensando nesse sentido, a doutrina da misericórdia, ela extermina a ideia da doutrina da impecabilidade, né, do homem. Porque se o Deus é misericordioso... E continua sendo misericordioso. E precisa ter um miserável para que ele se compadeça. Mas assim, agora me confundiu em outro sentido. Porque se tudo é misericórdia, por exemplo,
Se a criação de Deus é misericórdia, se tudo, como esse salmo diz, é misericórdia, por que misericórdia? Sendo que, então quer dizer que a criação é miserável e Deus, ele entende? Olhando para esse lado que o Fábio apresentou, que é o que o Pink apresenta, pode ser misericórdia para nós hoje, depois da queda. Olhando para a criação hoje, a gente vai ver que tudo é misericórdia de Deus, porque hoje nós merecíamos o quê? Ser condenados. Todos merecemos ser condenados. E até o ímpio, que merece ser condenado, é uma espécie de misericórdia Deus conceder a ele a criação. Por bondade, benignidade. Complicado, né? Só uma coisinha aqui, antes do Lucas falar, essa questão é que o Pink, ele separa em 3 partes a misericórdia. Né? Então, a primeira misericórdia é sobre tudo e toda a criação, independente do que seja, a natureza, os animais. Se ele concede alimento para os animais, tudo é misericórdia. A segunda misericórdia é para os ímpios, para a criação humana, independente se seja eleito ou não. Né? Quando vai falar daquele versículo do sol, da chuva, é para os ímpios também. Né? E a terceira misericórdia é para os eleitos pecadores, que daí seria a misericórdia do Senhor salvífica, no caso, para os eleitos. Né? Amém. Então ele traz essas três divisões, no caso. Isso, que a gente vai chegar lá se eu conseguir. Vamos lá. Vai falar uma coisa, Lucas? Rapidinho, com relação à misericórdia e à compaixão, a misericórdia é Deus não conceder aquilo que o pecador merece. Né? Ele merece ser condenado no inferno. E Deus, diariamente, a cada manhã, exerce essa misericórdia. Né? A compaixão, é o que eu entendo, não sei se está correto, mas é quando Deus, na sua bondade, na sua benignidade, Ele olha para esse miserável no sofrimento que as misérias dele causam a ele, como aquela mulher que estava saindo, né, da cidade de Naim com o filho morto. Ali fala que o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Ela estava sofrendo pelo quê? Pelo salário do pecado, né? Ela estava com a morte, né? Ela estava vivendo ali a morte, né? Então seria isso, o modo como Deus olha para o sofrimento, para a miséria do homem no pecado? Então, na realidade, foi mais uma pergunta referente aos termos. A compaixão é o seguinte: eu posso olhar para você. Não, pegar um exemplo. Eu posso passar na rua e olhar um homem bêbado caído, meio que inconsciente na calçada. E eu sou movido de íntima compaixão, de profunda compaixão. Eu olho para ele, tenho dó, tenho compaixão, falo: olha a situação desse rapaz, e passo por ele e vou embora. A compaixão não deixa de ser o quê? Uma espécie de dó, certo? Compaixão. Mas a misericórdia, ela é o dó e a compaixão colocada em ação. Então a misericórdia, ela passaria, o misericordioso, ele faria como o bom samaritano. Ele passa, tem compaixão e vai e age em misericórdia. Então a misericórdia, ela é um sentimento de dor, de solidariedade em relação ao miserável, só que ela é acompanhada pelo desejo de ação, pela ajuda para salvar tal pessoa. Então, é a compaixão de modo ativo. É o dó de modo ativo. Certo? É a piedade no sentido de compaixão e dó, mas de um modo ativo. Então, o Senhor é misericordioso, por quê? Porque além dessa compaixão, desse dó, dessa piedade, o que Ele faz? Ele se direciona ao pecador e o salva, e o livra. Essa é a essência da misericórdia. Então ele concede ativamente, em oposição ao merecimento do pecador, o benefício do quê? Da salvação em Cristo Jesus. Certo? Então a misericórdia não é só o sentimento, mas aquele sentimento que leva à ação de salvar o pecador. Amém? Tudo bem? E aí é algo sublime, irmãos, principalmente porque nós vemos nisso
que nós somos o alvo dessa muito grande misericórdia divina. Somos nós os miseráveis pecadores, somos nós que fomos alcançados por Cristo. E aí, esse tema tem que nos conduzir invariavelmente a quê? A humilhação. Certo? Nós temos que ser humilhados. Sair humilhados desse estudo sobre a misericórdia, porque nós devemos entender que nós somos o quê? Miseráveis pecadores. E somos necessitados dessa misericórdia dia após dia. E devemos compreender que nós necessitamos de Cristo Jesus dia após dia. Amém, irmãos? Então por quê? Porque só um miserável pecador pode ser alvo da misericórdia divina. Amém? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aqui nesse livro, na página 189, Paul Washer, segundo Paul Washer, aqui ele se refere, quando ele usa a palavra misericórdia. A misericórdia, diz ele que ela se refere a quê? Vocês lembram que está aqui na página 189? Ele fala o seguinte, ó. A palavra misericórdia refere-se a benignidade, ternura ou compaixão de Deus, até mesmo para com as mais miseráveis e deploráveis das criaturas. Ou seja, existe um aspecto da misericórdia de Deus, existe um aspecto da misericórdia de Deus, porque é por meio da misericórdia de Deus que ele demonstra o seu grande amor. Essa é a diferença que o Pink faz e que do Paul Washer. Qual a diferença? Que atributo de Deus a misericórdia é derivada. O Pink fala que é de um atributo diferente do atributo que o Paul Washer apresenta. O Pink fala que a misericórdia ela provém da bondade de Deus. E o Paul Washer fala que provém do amor de Deus. Se nós pararmos para analisar, nós já vimos que todos esses aspectos dos atributos de Deus, eles são nomeados por nós para que nós possamos entender. Correto? Mas se a gente for ver, existe uma relação muito direta a eles, com respeito à bondade, à benignidade, à paciência, o amor. Então todos esses atributos estão ligados, e por causa do amor de Deus, pelas suas criaturas, é que ele expressa a sua misericórdia. A gente vê isso em Efésios 2, que o Lucas leu, não foi isso, Lucas? Você leu Efésios 2? Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então por que Deus, ele é rico em misericórdia? Por causa do amor com que ele nos amou. É o amor dele que é revelado a nós. Ele é revelado de que maneira? Em misericórdia para conosco. Certo? Também tem Tito 3:4 que diz o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Certo? Então aqui em Tito, Paulo vai mostrar que tanto a benignidade de Deus, quanto o amor de Deus, são revelados para nós através do quê? Da misericórdia de Deus. Amém? Alguma dúvida aqui? Não? Podemos continuar? Oi. Vai lá, Tamar. Mas o cara do microfone, eu vou te falar, viu? Pega, Caicão, rápido, Caicão. Então, cada vez que eu li, e principalmente o capítulo da Jane Wilkin, deixou muito confuso o termo de misericórdia com graça. Sim. Porque na semana passada a gente viu que graça...
a ver com os eleitos, né? Assim. Rapaz. Então, e aí ela dá a entender que não, né? Que parece que a misericórdia e a graça ficam mescladas, eu não entendi. Porque na minha cabeça eu tinha concluído assim, então misericórdia é aquele atributo que está distribuído a toda a criação, né? E graça apenas aos eleitos. E ela dá uma perspectiva de misericórdia em relação à salvação. Então, a misericórdia eu tinha entendido que eram todos os dons que Deus concedia à criação, né? E que nós usufruíamos exatamente por essa questão da queda. E a graça era específica ao dom gratuito da salvação. Mas aí, para mim, no capítulo dela, ficou meio que misericórdia e graça só são palavras escritas diferentes com conceitos iguais e eu não sei mais definir o que é um e o que é o outro, eu acho. Em alguns aspectos, há uma certa dificuldade de você diferenciar uma coisa da outra, tanto a misericórdia quanto a graça. Só que, para a questão didática, a gente tem que entender a misericórdia mais como algo direcionado para quem? Para o miserável pecador. É como o Pink fez. Você chegou a ler o Pink ou não? Você vê a diferença que ele fez apresentando para os anjos? Isso, que Deus é gracioso com os anjos. Por quê? Nós vamos chegar lá, cadê? Deixa eu já tratar desse assunto já logo, então. Calma aí. Não estou achando aqui. Mas enfim, deixa eu pegar aqui. Não passou. Então, o que ele vai tratar aqui sobre a questão dos anjos, né? Ele fala: a diferença entre graça e misericórdia pode ser compreendida por meio do quê? Para com os anjos, Deus exerce graça. Mas por que ele exerce graça para com os anjos? Porque eles jamais tiveram necessidade da misericórdia, porque eles não são pecadores. Contudo, por eles serem criaturas de Deus, não é porque eles não têm pecado que eles estão na mesma posição de Deus. Deus está numa posição acima de suas criaturas. Então ele exerce graça para com os anjos, no sentido dele ter elegido, escolhido os anjos, no sentido dele ter preservado os anjos da apostasia que outros anjos caíram, no sentido dele ter, terceiro, de Cristo se tornar o cabeça dos anjos, né? E quarto, devido à sua posição exaltada, deles viverem com Deus na glória. Então, são exemplos do quê? Da graça de Deus para com os anjos, ou seja, benefícios que ele concede aos anjos, ainda que os anjos não sejam pecadores, né? Então essa é a diferença que o Pink faz com respeito à misericórdia. Mas às vezes acaba confundindo em certos momentos. Muitas vezes é colocada a misericórdia junto com a graça, inclusive na palavra do Senhor. E aí a gente acaba confundindo em certos casos. Mas eu vejo que esse modo como o Pink colocou, sob essa perspectiva, fica mais fácil nós entendermos essa diferença. Tem alguma coisa a dizer sobre isso, William? Não, você também está confuso, então. Vai lá, Ricardão. Eu vou deixar os irmãos um pouco mais confusos. Ixi! Então, mas me parece, irmãos, que a graça ela tem uma conotação mais de recompensa. Boa. Evidentemente que recompensa para quem não merece. Boa. E a misericórdia, tendo em vista o que o Moisés citou, que é aquela divisão tríplice do Pink, é que a misericórdia destinada aos eleitos tem mais a ver com não punir quem merece. Perfeito. Então, pelo menos para mim, quando eu tento manter essas duas coisas em vista, parece que dá para fazer uma distinção um pouco melhor.
Mas também eu concordo com os irmãos que em alguns momentos essas coisas se confundem. Se confundem. E tanto a tratativa do Pink quanto a tratativa do Paul Washer parecem ser dois caminhos bíblicos. Por quê? Porque muitas vezes você vai ver que a misericórdia está partindo da bondade e muitas vezes está partindo do amor. Então, amém. É aquilo, a gente usa a didática até o momento que ela nos ajuda, mas enfim, terminamos adorando esse Deus glorioso, né? Glória a Deus. Eu peguei uma definição da Jane Wilkin, que ela diz o seguinte: justiça é receber o que nós merecemos. Vocês viram essa definição aí? Justiça é receber o que nós merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Então, como o Ricardo falou e o Moisés comentaram, misericórdia nós não recebemos o que merecemos. O que nós merecemos? Condenação. Então, misericórdia é não recebemos a condenação que merecemos. E a graça é receber aquilo que nós não merecemos. O que nós não merecemos? Salvação. Certo? Não merecemos salvação, mas nós recebemos ela por meio da graça. Então isso, irmãos, nós temos que entender da seguinte maneira. Olhando a teologia como uma espécie de ciência, certo? Nós devemos entender também as demais ciências da mesma maneira. A ciência, ela procura o quê? Explicar, de um modo lógico, aquilo que está à nossa volta. Então, quando você pega, por exemplo, língua portuguesa. A língua portuguesa, quando ela surgiu já com uma matemática escrita? Não. Com a gramática escrita, matemática, que rolo? A língua portuguesa surgiu já com uma gramática escrita? Não, a gramática veio depois, porque a gramática é fruto do estudo da língua. Então, para você compreender melhor a língua, com o passar do tempo, homens cientistas foram estudando e definiram o quê? A gramática. Só que ela está definida, acabou? Não, ela continua. Homens continuam estudando a gramática da língua portuguesa. E homens continuam fazendo certas definições para que a gente consiga entender melhor a língua portuguesa. Só que a língua portuguesa é algo natural, próprio do ser humano, material. Não é algo sublime. Agora para pensar. Quando os teólogos começam a estudar a palavra de Deus e estudar essas terminologias para tentar definir a Deus, é muito mais complexo, porque Deus é um ser sublime. E nós vamos ver que esses estudos nunca chegarão ao seu fim. Contudo, eles estão sempre o quê? Em crescente, para tentarmos entender um pouquinho mais de quem é Deus à luz da sua palavra. Então, esses esforços são esforços provindos de teólogos que tentam definir justiça, tentam definir graça, tentam definir misericórdia, como tentam definir outros atributos de Deus. Mas nós podemos perceber o quê? Que são esforços, muitas vezes, que em alguns momentos chegam numa situação que você fala, consegui compreender melhor. Em outras você fala assim, rapaz, continua difícil, continua complicado de se entender. Mas a questão nossa, principal, irmãos, é a questão do quê? Da fé. E nós entendemos que nós somos miseráveis e Deus é misericordioso, já é um grande passo para compreendermos quem Deus é e quem nós somos, né? Independentemente da graça, se ela às vezes se confunde com a misericórdia ou não, nós temos essa visão. Então, como Moisés disse, Pink salienta a misericórdia, né, à luz das Sagradas Escrituras, por uma tríplice distinção. Quais são elas? A misericórdia geral, a misericórdia especial e a misericórdia soberana. E é interessante como ele coloca isso. Porque a misericórdia geral ele vai falar que é o quê? Aquela misericórdia que Deus atribui a quem? Aos crentes incrédulos e às criaturas. Então há uma certa espécie de misericórdia que muitas vezes é definido como misericórdia, mas que não deixa de ser aquela graça comum que o pastor William não queria comentar a semana passada e foi obrigado a comentar. Então, às vezes, alguns chamam de graça comum, outros chamam de misericórdia geral. E olha que confusão que dá na nossa cabeça, certo? Aí alguns têm argumentos para dizer que deve ser chamado graça comum, e outros têm argumentos para dizer que tem que ser chamado de misericórdia geral. E aí é meio complicado, mas não deixa de ser o quê? Uma espécie de misericórdia a todos os homens, a toda criatura.
Outros dizem, aí vai surgir a segunda classificação da misericórdia, que é a misericórdia especial. Essa misericórdia especial, ela é atribuída aos filhos dos homens, apesar de seus pecados. Certo? Então, todo homem hoje, ele é alvo da misericórdia de Deus, mas uma misericórdia o quê? Especial. Em que aspecto? Todo ser humano é o quê? Pecador. Todo ser humano mereceria o quê? Nascer e já ser lançado para o inferno, como um pecador miserável. Só que Deus dá graça para o pecador estar caminhando lá na rua, está dirigindo o caminhão que está passando lá agora, uma misericórdia o quê? Uma misericórdia especial, certo? Uma misericórdia dada aos filhos dos homens, mas essa misericórdia tem uma natureza o quê? Temporal. Por que temporal? Porque ela se limita a essa vida, ela vai terminar na morte, certo? Nesse caso, esse tipo de misericórdia não é aquela misericórdia que dura para sempre. Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, são as misericórdias do Senhor para quem? Para os seus filhos, certo? O ímpio, ele está aguardando o dia do quê? Da condenação. Quando for retirada dele essa misericórdia, ele for levado para o leito, para a morte. Pela morte, ele vai ser desperto aonde? No lago de fogo, certo? Então, amados, para o ímpio, essa misericórdia, ela é um prelúdio do que? Da justiça de Deus, que vai vindicar a honra do nosso Deus, certo? Então essa misericórdia de Deus nunca se apresenta como negativa da sua santidade e justiça, não. Ela vem com uma misericórdia temporária, até que a justiça de Deus seja aplicada. E a justiça de Deus vai ser aplicada com mais rigor e com maior severidade. Por quê? Porque mesmo recebendo toda essa misericórdia que essas pessoas têm recebido, eles não se arrependem. O Silvano está aqui solicitando. Caicão, fica mais próximo, meu irmão, por favor. Ah, mas aí eu aviso você, porque você fica lá no fundão, aí demora demais. Ou então deixa outro microfone. Vai lá, liga aí. Então, pensando por esse lado da misericórdia finita para quem é pecador, volta a graça original, que seria a que o irmão Fábio falou no final, no começo, a graça, sem aquela misericórdia, né, que Deus exerceria sobre os pecadores caídos. Mas sobre os pecadores salvos, ele exerceria a misericórdia e a graça, no caso, que são eternos, que dura para sempre. Sim. Certo? Sim. Ou eu estou errado? Acho que é isso. Você acha Você que é uma coisa acha? errada? Eu creio que sim. Nós cremos. Então, queridos, com respeito ao pecador eleito, é a misericórdia soberana. Por quê? Ela é destinada aos herdeiros da salvação, comunicada a eles por meio do quê? Da aliança eterna, realizada por meio do mediador, Cristo Jesus nosso Senhor. Certo? Então ela não tem uma natureza temporal, ela tem uma natureza o quê? Eterna. E essa misericórdia dura para sempre. Certo? Não é, irmãos, a desgraça da criatura que leva a Deus a ter misericórdia. Deus, ele é misericordioso. E não são os méritos da criatura que levariam Deus, no caso, a demonstrar sua misericórdia. Então o Pink faz questão de mostrar para nós o quê? Que a misericórdia do Senhor, ela é independente da nossa condição, da nossa miséria. Porque Ele é misericordioso. Amém? Alguma dúvida quanto a isso? Ele mostra inclusive o quê? Que tão poucos são os méritos de Cristo que movem Deus a ter misericórdia dos seus eleitos. Também não. Os méritos de Cristo são a consequência, a demonstração da sua misericórdia. Mas não por causa dos méritos dele que Deus tem misericórdia de nós. É por ter misericórdia de nós que Cristo veio e morreu em nosso lugar.
e como graça nos concedeu a salvação. Então a misericórdia de Deus, ela está o quê? Ela provém exclusivamente da sua vontade soberana. Não é só pelo fato de você ser miserável que Deus foi misericordioso para com você, porque tem muitos miseráveis a quem Deus não será eternamente misericordioso. Fala, Ricardão. Pastor, esse ponto aí eu acho extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma visão um pouco distorcida quando nós olhamos para Deus, o Pai, como se fosse o Senhor da lei, extremamente irado, querendo acabar conosco. Sim. E Cristo então vindo e morrendo por nós. Então, por causa de Cristo somente é que Deus nos recebe. Claro, por causa de Cristo somente é que Deus nos recebe. Mas o sacrifício de Cristo provém de um acordo na eternidade com o Pai. Amém. Então eu acho isso muito importante. Que vai além da nossa condição de miseráveis. Exato. Amém, irmãos? Contudo, de que maneira então o miserável pecador ele é beneficiário da misericórdia de Deus? Como que o miserável pecador pode receber o benefício da misericórdia de Deus? Oi? Agindo como Mefibosete, que quando ele se assenta na mesa do rei Davi, e ele olha, ele se considera o quê? Como um cão morto. Sim, né? Perfeito. Humilhação. Humilhação, quebrantamento, arrependimento. Então o que nos leva a sermos alvo da misericórdia de Deus? Mas calma aí, vamos entender o seguinte. Deus é misericordioso, não é a sua miséria que o move a ter misericórdia de você, mas é porque, como o Ricardo falou, antes da fundação do mundo, ele fez uma aliança, um pacto com Cristo, e ele alcança os seus eleitos. Mas uma vez que ele alcança os eleitos, qual a nossa reação? Qual a nossa reação diante dessa situação de miserabilidade para recebermos esse benefício de Deus? É nós reconhecermos quão miseráveis nós somos e pedirmos a Deus o quê? Misericórdia. Que é o que Jesus apresenta por meio da parábola do fariseu e do publicano. Qual a diferença do publicano para o fariseu? O fariseu disse o quê? Obrigado, ó Deus, porque eu não sou como os demais pecadores. Ele não se via como um miserável pecador. Agora, e o publicano? O que ele disse? Tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Amém, irmãos? Entenderam? O exemplo de Mefibosete, eu acho ele muito válido, porque antes dele, Davi tinha firmado um pacto com Jonatas. Um compromisso de um com o outro com relação aos herdeiros, aos filhos, né? Certo. Então não era por conta da miséria de Mefibosete que Davi agiu. Sim, ele agiu com misericórdia, claro. Sobretudo, em cumprimento daquele acordo. Né? Amém. Exatamente, que ele já tinha estabelecido. Aqui no livro do Paul Washer, ele fala de um dos versículos de Hebreus 4,16 como uma resposta, né, à misericórdia do Senhor, né, que fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos junto ao trono da graça. Agora olha que interessante. Quando o publicano diz, ó Deus, sê propício a mim pecador, ou seja, tenha misericórdia de mim pecador, o que Jesus diz? Digo-vos que esse desceu o quê? Justificado para a sua casa, e não aquele. Porque o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, como que o miserável pecador alcança misericórdia da parte de Deus? Quando ele se vê como miserável pecador. Enquanto ele não se vê como miserável pecador, ele não tem condições de receber a misericórdia de Deus. Uma vez que ele recebe essa misericórdia, ele volta para casa como? Justificado. Ele recebe a graça de Deus. Então, primeiro,
ele não recebe a punição que ele merecia. E depois ele recebe o benefício que ele não merecia. Eu lembrei do último verso do Salmo 40, que fala, né? Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Né? Enquanto nós formos pobres, necessitados, né? O Senhor cuida de nós, né? Amém. Amém. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Certo? Que misericórdia é essa? Não será punido, mas receberá graça. Vai lá, Fabião. É só um comentário rápido. Eu queria esse versículo que o Moisés comentou. O livro, aquele Conhecimento do Santo, do Tozer, ele fala também sobre a misericórdia, mas ele fala que a fé na misericórdia de Deus, e que Deus é um Deus misericordioso, deve me levar diante de um pecado, diante da minha miséria, quando eu reconhecer essa miséria, não que está em acordo com tudo que o senhor está pregando aí, a estagnação, mas a entrar confiadamente. Por quê? Porque ele é misericordioso. Glória e ele não recusa aquele que entra com o espírito contrito diante do seu trono de graça, né? Isso me faz caminhar para o alvo. Que é o grande problema que nós enfrentamos diante dos nossos pecados. Que é o quê? Você peca, você quer se afastar mais de Deus. Não. Corra para Ele. Vá até Ele. Ainda falando desse versículo, pastor, de Hebreus 4,16, o Joel Bick, ele fala que no termo grego desse confiadamente denota realmente a liberdade e a fraqueza. Então, essa liberdade que nós temos de chegar ao trono da graça, mas como? Com as nossas fraquezas, mostrando nossa insuficiência, né? Nossa pecaminosidade. Amém. Glória a Deus. Agora eu pergunto para vocês, o que caracteriza a vida do miserável, pecador, que foi salvo pela misericórdia divina e que por ela é sustentado diariamente? O que caracteriza a vida desse pecador? Humildade. Humildade. Ele é constrangido pelo amor de Cristo, que nós vimos agora no sermão da manhã. Certo? Ele é constrangido pelo amor de Cristo. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Agora, presta atenção, somente o tolo, o nécio, abusaria desse atributo para continuar vivendo em pecado contra o Senhor. Certo? Porque aí o que acontece? Aquilo que o Fábio disse, aquilo que o Wesley disse. Acheguemos-nos confiadamente. Tá bom, eu sou pecador, então eu não me afasto de Deus, eu tenho que chegar-me até Deus. Mas eu me afasto de Deus porque eu reconheço que eu sou pecador. Eu não posso estar na presença de Deus. Como que eu vou continuar na presença dele? Eu tenho que me afastar dele. Essa é a atitude errada. Essa é a atitude de alguém que não se arrependeu. Alguém que se arrepende dos seus próprios pecados, ele corre em direção a Deus, pelos méritos de Cristo. Amém? E ele não abusa dessa misericórdia, porque o nécio, o tolo, é que abusa dessa misericórdia. O insensato é aquele que faz esse atributo de Deus, a misericórdia, um meio para ele permanecer no pecado. Deus é misericordioso, deixa eu continuar pecando. Não é isso? Deus é misericordioso, ele não vai mandar para o inferno, não. Eu sou pecador, ele sabe que eu sou pecador, ele sabe das minhas limitações. Mas em Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Certo? O zombador que faz pouco da misericórdia de Deus, para ele o juízo o está aguardando. Agora o verdadeiro cristão é constrangido pelo amor de Deus a viver o quê? Para Deus, a viver para a glória dele. Então a misericórdia tem no crente um efeito contrário. Sabendo nós que Deus é misericordioso para conosco, nós o amamos mais, nós o queremos mais, nós queremos estar mais próximos dele, porque é Ele quem pode nos salvar, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos liberta, é Ele que nos transforma, certo? Então aquele que foi alvo da misericórdia de Deus, ele igualmente tem o que para com os irmãos? Misericórdia. Fala lá, William. Tava esperando essa hora aí. Essa parte. Eu tava lembrando muito daquela história, até o Kaique mencionou hoje pela manhã, da mulher que soube que seus pecados eram perdoados e por isso amou a Cristo. Amém.
E aquele homem, ele não tinha esse senso da misericórdia, ele não tinha o senso de como ele precisava da misericórdia de Deus para não ser consumido. Isso não despertou nenhum amor nele. Exato. E aí ele fala, ela amou muito, porque ela soube que ela tinha uma miséria muito grande e precisava de um perdão muito grande. Por isso esse perdão que vem em ocasião da miséria dela faz com que o amor também seja grande, né? Agora é interessante que ela rompe todas as barreiras e vai até Cristo, porque o amor dela era grande. Oi? Entra na casa que não era dela, mexe no pé que não era dela. E também dessa relação que o senhor estava falando, né? É o argumento do apóstolo Paulo, né? Que ele roga que pelas misericórdias de Deus nós possamos nos apresentar para adorar a Deus com toda a nossa vida, né? Amém. Certo, irmãos? Então, olha só. Nós temos falado do quê? De corrermos para Cristo. Cristo, nosso alvo. Ele é o nosso Senhor. Como que eu posso correr, desejar mais Ele, ambicionar mais Ele, amando-o mais? Como que eu posso amá-lo mais? Conhecendo mais das minhas misérias e sabendo mais do que Ele fez por mim. É por isso que o J.C. Ryle, ele fala no livro dele sobre a santidade, que o melhor meio para nós vivermos uma vida santa, de santidade e piedade, é estudando, conhecendo mais a Cristo e a obra de redenção dele por nós. Esse é o melhor meio. Não é o que você faz ou deixa de fazer. Quanto mais você conhece a Cristo e o que Ele fez por você, miserável, desgraçado pecador, mais você vai amá-lo. E quanto mais você amá-lo, mais você vai querer dele, mais você vai ambicionar por Ele, mais você vai correr em direção ao alvo. Não é fantástico isso? Então esse é o meio de nós crescermos em santidade, crescermos em piedade, conhecendo mais a Cristo e o que Ele fez por nós. Amém, irmãos? Em Zacarias 7:8 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu próximo. Essa é a característica do pecador miserável que foi alcançado pela misericórdia de Deus. O que? Ele também exerce misericórdia na vida dos demais irmãos. Amém? Entenderam isso ou não? Lembra da parábola do credor incompassivo? Mateus 18, 23 a 35. Lembram-se dessa parábola? Que o Senhor perdoou uma dívida astronômica do seu servo. Agora o servo sai da presença do seu Senhor, vai e cobra do seu conservo um valor irrisório. O que significa isso? Quando você sabe que você foi alvo de uma graça, de uma misericórdia superabundante, porque a sua miséria diante de Deus merecia condenação, e você não recebeu essa condenação, pelo contrário, você recebeu a graça do perdão. Aí quando o irmão pecar contra você, você faz o quê? Você vai exigir do irmão o pagamento daquela dívida? Não. Você foi alvo de tão grande misericórdia, por que não perdoar o irmão? Não conceder a ele também misericórdia? É essa a questão, irmãos. Então, essa é a grande lição para nós, hoje. É entendermos quem nós somos, para que nós possamos também ser misericordiosos. Quem foi alcançado por misericórdia é misericordioso. Fala, Moisésão. Só para concluir o que o pastor está falando, no livro daqui da Jean Winkin, ela fala justamente isso. Na página 101, negar misericórdia aos outros revela que não reconhecemos o que nós mesmos recebemos. Amém. A vastíssima misericórdia de Deus saiu de nosso campo de visão. Precisamos obedecer à conta de Deus para as nossas vidas. E depois ela cita: sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas 6:36. Amém. Entenderam, irmãos? Então, nesse aspecto, irmãos, quando nós somos alcançados por misericórdia, nós somos misericordiosos. Eu lembrei daquele capítulo, até passei para vocês no grupo, sobre a misericórdia triunfa sobre o juízo. Lembra aquele capítulo 5, quando pecadores dizem sim? Quem não assistiu, assista. Quem não leu, leia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Correto? Mostrando o quê? Que maior do que o juízo, a minha justiça própria sendo exercida é a misericórdia
sendo exercida para com o irmão que peca contra mim. Isso não é uma questão de opção. Não é assim, agora vocês têm a opção de serem misericordiosos. Não, nós temos que ser misericordiosos, porque se nós formos alcançados pela misericórdia de Deus, e nós não recebemos a punição que nós deveríamos pelos nossos pecados, nós também devemos, o quê? Com amor, encobrir o pecado dos irmãos. Essa parte que não é fácil. Fala, Caicão. Eu vejo que muitas vezes a questão da misericórdia está muito distorcida no nosso coração. Às vezes a gente acha que ser misericordioso é tipo, eu sou pecador e você tem que ser misericordioso comigo, você não pode colocar esse peso sobre mim. E na verdade não tem nada a ver com isso. Misericórdia que a gente deve exercer para com os nossos irmãos, principalmente, é o quê? Uma exortação, um encorajamento, mas uma exortação, aquilo que não é bom para a nossa carne, mas que leva a nossa alma para mais perto de Cristo. Agora, por que isso é uma misericórdia? Porque está desviando o irmão do quê? Da condenação que ele merece. Exatamente. Uma admoestação, uma exortação é um ato de misericórdia. É como nós pais exortando e admoestando nossos filhos, disciplinando nossos filhos. Nós estamos sendo o quê? Misericordiosos. Vai lá, Tamar. Pastor, é uma dúvida também em relação a isso, né? A John Wilkins cita sobre a questão do perdão, né? Sobre perdoar. Ela até cita o exemplo de 70 vezes 7, né? E aí ela, na sequência, ela fala sobre como se tivesse um limite, né, de perdão. E ela fala que sobre uma questão de não deixar a pessoa pecar ainda mais, né? E eu realmente não consegui pensar num exemplo que a gente poderia fazer exercer esse tipo de limite, né? Aquele trecho do livro, Tamar, eu achei um pouco estranho, mas eu tentei entender no contexto da mulher. Então, exemplo que eu vou te dar. Um homem, suponhamos que o Tiago fosse um homem agressivo. Você é, né, Tiagão? Apesar dessa expressão facial dele, imagina... Por isso eu fiz essa pergunta. Imagina que ele fosse muito agressivo. E ele bate em você todos os dias. Então, o que eu entendi lá foi o seguinte. Ela falando que você tem que colocar um limite. Entende? Porque tem muitas pessoas que dizem o seguinte, não, o marido está batendo em você, filha, aguenta. É a sua cruz, leva. Né? E o que eu entendi lá foi o quê? Nós devemos dar um limite às situações em que as pessoas estão pecando contra nós, para que elas não carreguem mais juízo sobre suas cabeças. Foi isso que eu entendi lá, certo? Mas num contexto geral, a ideia nossa, o que é? Toda afronta contra nós devemos o quê? Suportar. Porque a misericórdia, ela está ligada também com o sacrifício. É como que eu disse com relação no começo, a diferença com misericórdia para compaixão. A misericórdia, ela é, além do sentimento de dó, compaixão e piedade, ela também é o exercício de você não julgar, não condenar o miserável pecador. Então, é exercido a misericórdia por meio de nós, a misericórdia é exercida por meio de nós quando nós não condenamos o irmão. Então, muitas vezes você fala assim, tá bom, irmão, eu te perdoo, mas você vira para o outro e fala assim, rapaz, você viu o que fulano fez comigo? Eu perdoei ele, mas eu vou te falar, isso não é misericórdia. Misericórdia é você sofrer a afronta. E aquela dívida, porque o perdão a gente consegue compreender. O perdão o que é? É você pagar a dívida que o outro tem para com você. A misericórdia não deixa de ser isso. Quando você livra o miserável pecador da condenação, você está livrando ele da punição. Então você está sofrendo a punição no lugar dele. Você está sofrendo o sacrifício no lugar dele. Certo? Então Cristo Jesus se entregou por nós como sacrifício. E é desse modo como nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício que vivo, santo e agradável. É interessante que nesse versículo de Romanos 12 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha que interessante.
ele fala a semelhança das misericórdias de Deus, ou fundamentado nas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês que vocês façam o quê? Apresentem-se como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Fantástico, não é? E o interessante esse é um exemplo daquilo que o senhor falou, que muitas vezes é difícil distinguir graça de misericórdia. Porque quais são as misericórdias recebidas ali? Salvação, né? Que ele vem falando. Por tudo que você já recebeu. Então ele está falando assim, ó, pelas misericórdias de Deus, ele pagou, ele não jogou a condenação sobre você, ele pagou essa condenação. Agora, por causa disso, você se apresente como sacrifício vivo. Então a vida do cristão é um sacrifício vivo, uma misericórdia contínua. Amém, irmãos? Amém? Por isso que no contexto de igreja não pode haver aquele negócio de diz que me diz, que aquelas picuinhas. É absurdo para a vida de um cristão que está o quê? Disposto a se entregar como sacrifício vivo pelos irmãos, pela igreja, por Cristo, porque ele foi alcançado por essa misericórdia tão grande. Amém? Esse é o vosso culto racional. Então, amados, que nós atendamos a ordem de Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Sabendo que esse atributo é um atributo comunicável a nós, tenhamos misericórdia dos nossos irmãos, assim como nós recebemos misericórdia da parte de Deus. Amém? Alguém tem mais algo a comentar? Silvano. Olha lá, se passamos do horário, a culpa é do Silvano. Não vos inquieteis, o pão está em casa. Não vai fugir, não. A misericórdia verdadeira, ela é um fruto. Talvez a primazia do fruto, que sem a misericórdia os outros frutos se tornam vão. Amém. Então, é um fruto cobrado, mas é um fruto que nasce. Ele nasce junto com a graça, nasce junto com o arrependimento. É praticamente impossível olhar para o irmão e repreendê-lo com um olhar de julgamento. Não posso fazer isso. Eu tenho que olhar para ele com a situação de que amanhã ou depois eu posso estar na situação ou pior que ele. O que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Amém. É isso, irmãos. Silvano, aproveitando que você está com o microfone, agradece. Vamos para nós encerrarmos. Ó Senhor, graças te damos, meu Deus, pelas tuas muitas misericórdias, ó Deus. Pai amado, conduz-nos, Senhor, no restante desse dia, Pai. Que através, meu Deus, da tua graça, das tuas misericórdias, meu Senhor, possamos guardar esse dia, meu Deus, com todo tremor e temor e amor a Ti, meu Pai, por amor do Teu nome, Senhor. Guarda-nos, Pai. Ó Senhor, protege cada um que aqui está, meu Deus, protege os irmãos que não puderam vir hoje. Protege-nos, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Manifeste em nosso coração, meu Deus, essas misericórdias, meu Deus, que foi doada a nós, meu Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua vontade, Pai. E que o Teu santo nome, meu Deus, seja glorificado, Senhor, não só agora, mas para todo sempre, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.